Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos na Escola Bíblica Dominical virtual, para o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Hoje, dando continuidade assim aos estudos que estão sendo realizados nas cartas paulinas, Então, nós vimos no domingo passado o estudo da lição baseado no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Começamos com o capítulo 1, o capítulo 2 e hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Efésios. De relance, a gente pode ver pela simples leitura do capítulo 3 que a gente pode dividir assim, o capítulo em três partes. Primeiro, Paulo inicia orando, ao Senhor, orando pelos gentios. Depois, a partir do verso 2, Paulo dá uma interrupção na sua oração para falar a respeito da sua chamada para o ministério entre os gentios, falando do seu compromisso com Deus e falando da disponibilidade da sua vida no poder do Espírito Santo para anunciar aos gentios a mensagem de salvação. Pois bem, então nós vemos assim a continuação do capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 21, até o final. Então a continuação da oração de Paulo. E então aí ele começa a enaltecer a solução encontrada, completa, perfeita na pessoa de Deus em Cristo Jesus. Cristo sendo naturalmente aquilo que possibilita, o homem a se encontrar com Deus e a ter uma perfeita relação com Deus. Então Paulo inicia o capítulo 3 com essas seguintes palavras, por esta razão oro, eu Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Para a gente entender bem a situação, o ambiente em que vivia a igreja cristã primitiva no primeiro século, especialmente nesse período que Paulo estava escrevendo a carta aos Efésios, os irmãos sabem que toda a Ásia foi assim evangelizada, foi estabelecidas as igrejas com o ministério de Paulo. Os crentes que existiam em Jerusalém foram perseguidos, foram dispersos pelas cidades e onde eles iam anunciando então o evangelho. Mas precisava da pessoa do pastor, aquele missionário que iria estabelecer os trabalhos nas cidades da Ásia e toda a sua cercania. Mas é bom a gente relembrar um pouco a respeito dessa situação, desse ambiente que circundava a igreja, não só a igreja de Éfeso, mas todas as igrejas gentílicas ali da região da Ásia e cercanias. Pois bem, havia um contexto social, político, cultural e religioso muito adverso à pregação do Evangelho. Então, nunca foi fácil, a missão de levar a palavra de Deus, e naquela época, realmente, muito difícil para o apóstolo Paulo. Observem logo na leitura do primeiro versículo. Paulo, prisioneiro. O primeiro problema, o apóstolo estava preso. Então, ele queria pastorear as igrejas da Ásia, mas na realidade ele estava preso em Roma e estava assim limitado, cerceado na sua liberdade de circular para acompanhar os trabalhos das igrejas de forma presencial. Então, o que foi que aconteceu? Ele, sabiamente, orientado pelo Espírito Santo, começou a escrever
as cartas, escreveu a carta aos Efésios. Observe que aquilo que era dificuldade, a sua prisão, se tornou em bênção, porque Paulo registrou a orientação, né, do Espírito Santo para os irmãos lá de Éfeso, para os judeus que viviam naquela região e para nós hoje aqui que estamos estudando a palavra de Deus. Mas tinha outros problemas. Um problema era Paulo preso. O segundo problema era que a tradição judaica, né, dos hebreus, né, o seu apego à religiosidade. Então, nós vemos lá em Colossenses 2, 16, 17, Paulo falando o seguinte: olha, tudo isso que vocês fazem, essas festas, até a alimentação que vocês comem, até os sábados, até todos os eventos, né, daquele calendário cerimonial dos judeus, tudo aquilo, Paulo diz, eram sombras do que haveria de acontecer. O que é que haveria de acontecer? A presença de Cristo. Então, Paulo é muito claro nesse texto de Colossenses 2, 16 e 17. Os judeus eram muito tradicionais na sua religião. Eles se consideravam escolhidos filhos de Abraão. Então, eram extremamente tradicionais, no sentido de que tudo o que eles faziam giravam em torno da religião, da religiosidade. Então, as leis morais, as leis civis, as leis cerimoniais, tudo fazia parte de um pacote só e tinha para eles o mesmo peso. Então, eles viviam em cima dessa tradição. Olha, a tradição em si não é ruim, quando é um hábito bom. Por exemplo, você vir aos domingos à igreja para louvar a Deus, pode ser uma tradição, é um hábito bom e deve ser cultivado. Por exemplo, ler a Bíblia, né? Você lê a Bíblia diariamente, é um hábito bom e deve ser uma tradição na sua vida. Por exemplo, quando acordar, orar. Quando for fazer as refeições, orar. Quando for dormir, orar a Deus. Então, isso é um hábito que é bom. Passa a ser uma tradição, mas não é feito por conta da tradição. Mas é feito por conta de uma relação comprometida, uma relação prazerosa com Deus. Isso é que é realmente o sentido de você fazer a coisa por hábito, mais uma coisa boa. Eu vou fazer aqui uma analogia para a gente entender a situação dos judeus com relação à questão espiritual, a sua religiosidade. Entendeu? O casamento entre o homem e a mulher, ela deve acontecer de direito e de fato. O que é um casamento de direito? O casamento de direito é aquele casamento realizado no cartório, né, com registro daquele ato de casamento. O que é o casamento de fato? O casamento de fato é a união dos dois, né, para uma vida em comum e uma relação duradoura. Então, este é um casamento de fato. Ora, deve haver o casamento de fato e de direito. Porque se existir só o casamento de fato, o que é que acontece? Acontece que a pessoa é casada, registrada no cartório, mas vive separados. Então, há um casamento de direito, mas não existe de fato. Ao inverso, tem gente que se junta, né? Aquela que chama união estável. Quer dizer, vivem juntos, uma vida comum, mas não tem registro de casamento. Então, também não é bom, porque não há um compromisso assumido oficial dessa relação. Então, o casamento entre um homem e uma mulher deve existir de direito e de fato. Agora vamos transportar isso para os judeus. Os judeus, eles tinham um casamento, diríamos assim, com Deus. Eles tinham um pacto com Deus. E então, esse pacto era que Deus seria o seu Deus e o povo seria o povo de Deus. Então havia um pacto. E isso foi registrado até nas tábuas da lei.
quando Deus botou os mandamentos e disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Então estava tudo registrado direitinho. O que aconteceu? Deus ainda, para melhor instruir o povo, para que eles não se esquecessem, tivessem uma memória curta e esquecessem desse pacto, então ele orientou didaticamente para que todo homem judeu que nascesse, ele fosse circuncidado. Aqui era um simbolismo do pacto, que Deus seria Deus e ele o povo de Deus. Então, aquele símbolo era só para lembrar as famílias do pacto que tinha sido realizado com Deus. O que aconteceu? O povo ficou só com o simbolismo e esqueceu da fidelidade a Deus. Havia um casamento, mas eles ficaram só com o simbolismo, só com o pacto escrito, mas não tiveram fidelidade, viviam separados. Havia um casamento de direito, mas não havia de fato. Então eles precisavam se desligar, disso aí e procurar uma orientação, e é essa orientação que o apóstolo vai dar então para não só para os gentios, mas para os judeus também, um pacto de fidelidade com Deus. Esses judeus, meus irmãos, pensem na dor de cabeça para Paulo, porque os judaizantes, que eram fariseus e saduceus, eles eram muitos religiosos, mas não tinham espiritualidade, Eles faziam a coisa por tradição, mas não tinham um compromisso, uma união sincera com Deus. Então, nós vemos aí já em Colossenses que tudo aquilo que eles faziam eram sombras da realidade que encontrava-se em Cristo. Agora é um novo paradigma para os judeus e para todo o cristão que se apoiasse em qualquer outra coisa que não fosse a pessoa de Cristo. Então a gente vê aqui que, além desse problema de Paulo preso, além da tradição dos judeus, existia a idolatria gentílica. Os gentios eram, por natureza, idólatras. Eles não tinham nenhuma referência do Deus Jeová. Então eles viviam assim, adorando a imagens, a ídolos, como era o caso lá de Éfeso, da deusa Artemis, ou a deusa Diana. Então lá estava no centro de Éfeso o templo da deusa, e o povo considerava aquilo o centro da sua religiosidade. Os gentios tinham essa dificuldade, eles não tinham nenhuma orientação da palavra de Deus, nenhuma referência de Jeová, então eles adoravam os ídolos. Para piorar a situação, eles ainda tinham uma conduta permissiva. Era um povo que vivia em promiscuidade, para eles aquilo era natural, Então não tinha nenhum balizador, nenhuma orientação, então eles viviam de forma pecaminosa, e isso era um problema, porque quando a pessoa se habitua com o pecado, eles precisam se renunciar a esse pecado, confessar esse pecado a Deus, e ter um compromisso sincero com o Senhor. Então existia esse outro problema. O problema de Paulo preso, o problema dos judaizantes, e sua tradição, os gentios, com a sua idolatria, e também, para piorar, existia ainda mais o conflito entre judeus e gentios. Eram duas culturas diferentes, dois povos que adoravam a Deus, todos dois de forma desencaminhadas, e conflituosa. Era realmente uma situação muito difícil. Lá no capítulo 2, no verso 14, Paulo vai dizer que havia uma barreira, um muro de inimizade entre os judeus e os gentios. Aí vem então a solução que Paulo vai falar, que Deus está encaminhando ele para anunciar um mistério,
Paulo, quando usa essa palavra mistério, ele não quer dizer assim que é algo enigmático, algo muito difícil de ser entendido, algo esquisito. Não, era algo desconhecido que estava sendo anunciado. Nós temos na palavra de Deus muitos locais em que fala em mistérios. Tem mistérios, por exemplo, a respeito do céu, que a gente não está hábil ainda para entender, para compreender. A gente vai compreender quando estiver no céu. Então são mistérios. Então teve alguns mistérios que foram anunciados gradativamente. Esse ministério que ele fala no capítulo 3, do versos 5 e 6 de Efésios, então aí nós lemos lá o seguinte: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, quer dizer, o pessoal do Antigo Testamento. Não foi anunciado para eles. Por que esse mistério que ele estava anunciando agora não foi anunciado? Porque Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Jesus Cristo não tinha sido o sacrifício vicário para remissão dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo não tinha vindo, por isso não tinha sido anunciado. Então, foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando o quê? Mediante o Evangelho, quer dizer, as boas novas de salvação em Jesus Cristo, né, no Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Veja, tanto os gentios como o povo de Israel, o povo judeu, todos dois são co-herdeiros. Ele diz, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Então, em Cristo estava a solução daquele problema que era aparentemente insolúvel, porque em Cristo, né? Então, tanto judeus como gentios poderiam fazer parte livremente do corpo de Cristo, né? Com os mesmos privilégios, são coparticipantes da promessa. Então, meus queridos, além disso, nós verificamos na leitura, especialmente a partir do verso 16 e 17, quando continua a oração de Paulo pelos gentios, aí ele vai dizer, Efésios 3, 16 e 17, até a parte A, diz, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, de quem essas gloriosas riquezas? De Deus, né? Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. O verso 17 do capítulo 3 de Efésios, diríamos assim, é o ponto alto desse capítulo, que ele diz, habite Cristo em vosso coração. Essa palavra do apóstolo Paulo é muito significativa, especialmente tanto para os gentios como para os judeus. Por quê? Porque os gentios entendiam que o templo da deusa Diana era a casa onde morava a deusa Ártemis. Os judeus pensavam que o templo lá em Jerusalém seria a casa de Deus, que era a morada de Deus no lugar santo dos santos. Então todos dois tinham uma compreensão de que Deus habitava em templo de tijolo, de pedra, uma casa, uma construção. E Jesus e Paulo então vai trazer essa nova habitação. Ele diz, habite Cristo em vosso coração. Ora, agora mudou o paradigma, porque o lugar da habitação de Deus não era mais aqueles templos, nem o de Jerusalém, nem o templo pagão. Não era lá que Deus estava, mas ele mudou o paradigma. Agora, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O templo agora não é mais uma casa, o templo agora é o coração do homem. E interessante que o Espírito Santo habita, Jesus Cristo habita, e como Paulo vai dizer lá no capítulo 2, versos 21 e 22, a Trindade habita em nós. Olha, isso é um grande privilégio para nós.
como filhos de Deus, né, ter esta grata e feliz, né, privilégio, grato e feliz privilégio de ter Jesus Cristo em nosso coração, fazendo morada no nosso coração. Habite Cristo em vosso coração pela fé. A experiência, né, de sermos habitação de Deus, né, habitação de Cristo no nosso coração, nos torna capazes, diz o texto, né, no verso 18, de compreender. Olha, quando Cristo habita em nós, por isso que uma pessoa que não tem a Cristo no coração não entende as coisas de Deus, né? Não entende as coisas de Deus. Ele compreende, não pela teologia sistemática, não pelo conhecimento científico, mas compreender porque tem uma intimidade com Deus, né? Ele fala no verso 19 também em conhecer. Quer dizer, além de compreender, conhece experimentalmente na vida, né, algo maior, que excede todo o entendimento, né? Então assim, no verso 19 vai dizer, e vai ter então a plenitude do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo, e outra coisa é ter a plenitude do Espírito Santo. Isso é um crescimento, como a Bíblia fala, de fé em fé, né? E por final, então, com esse crescimento, com essa plenitude, ser glória, tanto para a igreja, como diz o verso 20 e 21 do capítulo 3, fechando então o estudo, né, o capítulo 3, ser glória para a igreja e para Cristo, né? A glória é de Cristo, né? Aquele que faz infinitamente mais tudo aquilo que nós pensamos. Olha, é um negócio assim extraordinário. A presença de Cristo em nós, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias em nós, infinitamente mais do que aquilo que pensamos, porque não é só aqui enquanto vivemos, mas na glória eterna, muito mais que nós ainda nem podemos compreender plenamente. De acordo com o quê? De acordo com o poder de Deus. Não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que a gente é capaz de fazer, mas pelo poder de Deus que atua em nós. O que fazemos de bom fazemos porque Deus atua em nós. Como ele diz, sem mim nada podeis fazer, né? Nada de bom a gente pode fazer se o poder de Deus não tiver em nós. E assim nós seremos o quê? É dado a glória a Deus. O louvor é a Deus, né? Em Cristo. Porque foi Ele que, através do Espírito Santo, que trabalhou no nosso coração, que nos fez habitação de Deus, que nos fez assim privilegiados de poder ter a presença do Espírito Santo e de poder crescer até uma plenitude, né? A plenitude é o nosso alvo, né? Nós vamos crescendo, nos enchendo do Espírito, e a plenitude a gente só vai alcançar no final. A Bíblia diz que nós seremos como Cristo glorificado. Veja que grande privilégio. É um caminho maravilhoso, o caminho daquele que tem a Jesus Cristo no coração. Se você ainda não tem esta certeza de que Cristo habita no seu coração, pense bem direitinho, analise bem direitinho o sacrifício que Cristo fez para que você pudesse ter uma vida plena, uma vida de glória para você, né? Em plenitude de Espírito, né? Para a glória de Deus, não só aqui e agora, não só na igreja de agora, mas também na eternidade. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, e que você possa aprender mais e mais com a palavra de Deus.